crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Gabi tá aqui para ensinar vocês a lição número 13. E o nosso tema de hoje é da cadeia para o palácio. Quem aqui se lembra das duas aulas passadas que a tia Larissa deu para vocês, falando um pouco sobre a história de José? Bom, vamos recordar rapidamente para a gente dar continuidade na nossa lição de hoje, tá bom? Nas duas aulas passadas, a tia Larissa explicou para vocês a história de José, que foi um dos 12 filhos de Jacó. E ele era muito invejado pelos irmãos. E os irmãos tinham muita raiva dele. O que os irmãos dele fez? Jogou ele num buraco, depois vendeu ele como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele como escravo para Potifar, que era o oficial do faraó. Aconteceram muitas coisas boas, né, na vida de José lá dentro da casa de Potifar, mas aconteceu um fato muito ruim, onde a mulher de Potifar ficou muito brava e mandou prender José. E aí Potifar também ficou um pouco chateado, né, porque ele acreditou na mulher dele, então mandou prender José. José foi para a prisão. Na prisão, passados muitos anos, José conheceu o padeiro e o copeiro do rei. E os dois tiveram um sonho, o qual José decifrou esses sonhos, né? Deus deu o dom para José decifrar sonhos, ter um dom de revelação de sonhos. E aí José revelou o sonho para os dois, né? E de fato, 3 dias depois, aconteceu o que José tinha falado para o padeiro e para o copeiro. E aí o copeiro foi libertado, o padeiro morreu e o copeiro voltou a trabalhar no palácio de Faraó e esqueceu de José. Passado muito tempo, quando José ainda estava na cadeia, Faraó teve 2 sonhos na mesma noite, né? Quem aqui se lembra os sonhos de Faraó? Pois é, Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas grandes e 7 espigas pequenas e feias. E aí José estava lá na cadeia, ele não tinha sido libertado ainda nesse período. Faraó ficou louco porque ele queria que alguém decifrasse o sonho dele, não tinha ninguém para decifrar e ninguém conseguia. Ele chamou todos os sábios do reino e ninguém conseguia decifrar o sonho. E aí o copeiro se lembrou de José e contou para Faraó tudo o que aconteceu lá dentro da prisão enquanto ele estava lá. E aí Faraó pediu para retornar, né, trazer José até a presença dele, para José poder revelar os sonhos. Aí José foi até a presença de Faraó e contou para ele que os sonhos, quando ele revelasse os sonhos, não era dele, mas era Deus que estava usando para poder revelar os sonhos do Faraó. E assim foi feito, né? Vocês se lembram que José revelou os sonhos para Faraó, que viriam 7 anos de muita fartura no Egito, onde Faraó deveria guardar os mantimentos, né, para poder suprir as necessidades da terra do Egito quando viessem os 7 anos de pobreza e de fome. E aí José foi levantado pelo Faraó como governador. Quem aqui se lembra que naquela época, ser governador era ser o segundo homem mais importante da terra do Egito. Olha que legal, né? Um cara que os irmãos não deram nada por ele, foi jogado num buraco, vendido como escravo, passou tudo o que passou, não desistiu de Deus, teve sabedoria direto dos céus para a vida dele, continuou sendo fiel a Deus e continuou agradando a Deus, né? Então Deus o honrou, Deus abençoou José. E através da vida de José, a terra do Egito não pereceu. O que é isso, Tia Gabi? A terra do Egito não passou fome. Por quê? Porque José, como governador, ele foi guardando os mantimentos, né? E guardando os mantimentos e guardando as coisas para poder alimentar as pessoas do Egito. E com isso, José, ele foi levantando alguns administradores para poder conseguir ajudá-lo a guardar esses mantimentos. Por quê? Esses mantimentos eles seriam vendidos, né? A um preço onde toda a população conseguisse pagar. E aí chegou um tempo em que o José ficou frente a frente com seus irmãos.
E será qual foi a reação de José, hein? Vocês querem saber? Vem com a tia Gabi. Ó, esse aqui é José, esse aqui é um dos irmãos de José, esse aqui são os outros irmãos e esse os outros irmãos de José. Eles ficaram frente a frente. Por quê? Porque naquela época eles ficaram com fome, porque a comida estava acabando. E Jacó pediu para eles irem até o palácio para poder buscar trigo para eles comerem. E aí, os irmãos dele foi até o palácio. Chegou lá no palácio, eles deram de cara com José, mas eles não reconheceram. Tá, passado o tempinho, José viu que eram os irmãos dele e começou a falar para eles assim: vocês são espiões, né? Vocês vieram aqui para espionar e ver o que eu estou fazendo. Vocês são espiões. E eles: não, meu senhor, nós viemos aqui para buscar alimento, pois o nosso pai pediu para vir, ele está com fome, nossa terra o pessoal está com fome e viemos buscar mantimentos, né, para alimentar a população. José mandou prendê-los. Vai vendo. E aí, passado um tempinho lá dentro da prisão, José foi até eles e perguntou novamente: vocês são espiões? Aí eles falaram que não, né? E falaram que eles foram lá comprar os alimentos e tudo. E falaram que eles são... Aí contou um pouco da história deles, que eles tinham um pai que estava velho, que eles eram 12 filhos de Jacó, eles eram 12 irmãos, e um deles morreu. E só tinha 11. E aí ele falou assim: mas aqui só tem 10. Cadê o outro? Que era Benjamim. Benjamim, para que vocês sabem, ele era irmão de José tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Ele era filho de Raquel e Jacó, assim como José. E aí José falou assim: então eu vou libertar vocês, mas um vai ficar aqui na cadeia. E vocês vão até lá e vão trazer o Benjamim. E assim foi feito. Os irmãos foram lá, né? Falaram pro pai que precisavam levar Benjamim e comprar mais comida. E aí, crianças, os irmãos dele voltou no palácio. Uns dias depois, voltou no palácio, levando Benjamim com eles. Então, estava José com um dos irmãos e os outros e Benjamim. Olha que lindo Benjamim era. Aí, crianças, chegaram lá. José ficou alegre, né? Mas ele não tinha revelado quem ele era ainda. E ele ficou muito alegre. Aí ele pegou, fez um banquete para os irmãos dele, lá na casa dele, e chamou, e riu, e brincou, e ficou sabendo um pouco mais da história. E chegaram a hora dos irmãos irem embora. Quando eles estavam na metade do caminho, José mandou um dos seus empregados buscar os irmãos de volta, trazer eles à presença de José e falar que eles tinham roubado 2 taças de prata. E aí o empregado dele foi até eles: olha, vocês não podem ir, meu senhor mandou vocês voltarem porque vocês estão sendo acusados de roubo. E eles falaram que não, que eles não pegaram nada e tudo. Quando eles abriram a mochila com os mantimentos, encontraram as peças de prata lá dentro. Então, eles foram presos. Chegado na presença de José, José os acusou, falando que ele gostou muito deles, que se fez amigo, mas que os irmãos o traíram, porque roubaram as pratas que ele mais gostava da casa. E com isso, iria prender Benjamim, que era o mais novo. Só que os irmãos, eles ficaram assim, desesperados. Por quê? Depois que José, né, depois do que aconteceu com José, Jacó, ele ficou muito triste, muito triste. E os irmãos dele falaram assim: olha, você não pode prender, assim, tô contando pra vocês por alto porque não é, tô resumindo a Bíblia pra vocês, tá bom? E aí, os irmãos falaram pra ele: olha, você não pode prender Benjamim, porque ele é um filho muito amado pelo meu pai. Ele é irmão do nosso outro irmão José, que por parte de mãe, de pai, meu pai ama muito Benjamim. Depois que José morreu,
Meu pai ficou muito triste, se apegou muito a Benjamim. Vocês não podem fazer isso, tal. E o irmão deles, mais velho, pediu para ficar no lugar. E José, ele ficou muito compadecido daquilo. Ele viu que os irmãos dele se arrependeu. E com isso, ele decidiu perdoar os irmãos dele. Ele já havia perdoado antes e agora perdoou um pouco mais. Olha que interessante. E José liberou perdão na vida deles, né? E se revelou a eles. José chorou muito. Eles ficaram sem entender o que estava acontecendo quando o governador estava chorando na presença deles. Eles ficaram sem entender, tipo assim, o que tá acontecendo que esse homem tá chorando desse jeito. E aí José falou para eles, gente, eu sou José, o irmão de vocês, e eu não morri. Naquele tempo, vocês me venderam como escravo, e eu não morri no deserto. Eu fui comprado pelo Potifar, oficial do faraó, e contou a história para eles. Eles ficaram muito alegres. E aí José pediu para ver se o pai estava bem, para levar o pai dele até a presença dele, que nada mais iria lhe faltar, e nem faltar nada para os irmãos. E com isso, o que podemos aprender hoje com essa lição? Devemos aprender a perdoar os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos amigos, as pessoas que nos fizeram mal, né? Aprendemos também a sermos fiéis a Deus, termos sabedoria de Deus para agir nos momentos certos, né, crianças? E aprendemos o principal, o amor e o perdão. Então, nós devemos amar e perdoar até quem nos faz mal. E com isso, Deus vai nos abençoando, entende? Aprendemos que quando Deus tem um propósito para a nossa vida, nada pode atrapalhar. E por mais que às vezes as situações ficam muito difíceis, Deus está conosco. E uma hora, na hora dele, no tempo dele, tudo vai dar certo, tá bom? Essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam assistir, fazer a liçãozinha da atividade de vocês, que na última lição, que será a lição número 15, nós iremos corrigir as lições, tá bom? E eu estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus, tá? E eu vou orar por vocês agora. Senhor, eu coloco cada criança que está assistindo esse vídeo neste momento, as que irão assistir depois. Pai, que o Senhor venha colocar, Pai, elas embaixo do teu esconderijo mais secreto. Libere os seus anjos ao redor da vida delas, ao redor da casa delas, ao redor da família delas. Pai, libere em nome de Jesus, Senhor, o amor e o perdão no coração dos teus filhos. Que se eles tiverem algum problema com algum coleguinha, se alguém os magoou, Pai, que eles venham sentir a vontade, que eles venham perdoar, que eles venham amar essas pessoas, que eles venham entender que não é por mal. Às vezes as pessoas fazem isso, mas é um propósito. Então, papai, que eles venham liberar perdão, que eles venham liberar amor sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que eles cresçam na tua presença, que eles venham sentir fome e sede de ti, em nome de Jesus. Crianças, para quem não assistiu os outros vídeos, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero desafiar vocês a pedir o papai e a mamãe para ajudar vocês a procurar na Bíblia onde está a história de José, que é em Gênesis, do capítulo 37 ao 42, e vocês vão ler a história de José, para vocês ficarem com mais sede de entender essa história, com mais vontade de aprender mais sobre a vida de José. E vocês entenderem um pouco mais o que a tia Gabi e a tia Larissa têm ensinado para vocês, tá bom? É um desafio. Amo vocês. Um beijão.